E nessa noite nós temos uma alegria muito grande de receber aqui o professor doutor Valdinei Ferreira. Eu tive a graça de conhecer o professor Valdinei Ferreira no encontro da haste, lá na Bahia, em Cachoeira, um grande encontro da haste, e nós tivemos essa oportunidade de nos conhecermos. E para mim foi uma alegria muito grande. Já conhecia de ter lido e tal, mas não conhecia pessoalmente. Então foi um momento muito oportuno de poder partilhar esses dias com o professor Valdinei e de ouvi-lo palestrar no encontro da haste, no seminário da haste, sobre temas de espiritualidade, como é que nós podemos conduzir a nossa vida, como é que nós podemos organizar a nossa vida, especialmente com relação às questões que nos afligem como pessoas. As questões relativas ao meio ambiente também se tornam parte da nossa vida. Nós também introjetamos parte desse cenário difícil, confuso, exigente, e de certa forma também nós precisamos pensar não somente numa ecologia ambiental, mas uma ecologia da mente também. E, de novo, como é que a espiritualidade cristã conversa com isso? E o professor Valdinei tem uma maneira muito especial de nos fazer aproximar dessa questão a partir da espiritualidade cristã. O professor Valdinei atua como professor e como pastor lá em São Paulo, e é professor da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e desde 2024 colabora como colunista do jornal da Folha de São Paulo. Então, provavelmente, algumas e alguns de vocês já trombaram com os textos do professor Valdinei pela Folha de São Paulo. E eu tenho sempre a alegria de poder lê-lo ali pela Folha de São Paulo. E ali, como colunista, ele está sempre lá presente escrevendo sobre religião e sociedade. É autor de Protestantismo e Modernidade, um livro cujo subtítulo é Da Utopia à Nostalgia, pesquisador na área de religião, espiritualidade e saúde mental. Em 2023, o professor Valdinei fundou o Mapa Centrante, que é uma iniciativa voltada para o ensino da meditação cristã e a promoção de uma cultura da paz. Ou seja, é um esforço da gente não só encontrar com a natureza fora de nós, mas também com nós mesmos, com a natureza em nós, né, em cada uma de nós. A conferência do professor Valdinei Ferreira nessa noite trata da espiritualidade, da meditação e os sentidos na criação. Então é com muita alegria que eu queria convidar para estar conosco aqui nessa noite, aqui nessa sala, o professor Valdinei Ferreira, e eu quero, sem mais delongas, passar a palavra para o professor Valdinei, para que ele possa nos dirigir, então, a essa reflexão nessa noite. Professor Valdinei, muito obrigado por estar conosco, é muito bom tê-lo aqui, e estamos apostos para ouvi-lo, então. A palavra é sua, professor Valdinei. Muito obrigado, professor Valério, boa noite a todos e todas. Eu quero fazer o meu registro de agradecimento a na pessoa do professor Valério, que acabou de me apresentar, e também do professor Carlos, com quem eu mantive contato, né, para esse simpósio sobre espiritualidade e meio ambiente. O meu registro de gratidão e também de alegria, né, por ver essa instituição de 8 décadas, referência no estudo teológico no nosso país e fora do nosso país, abrindo esse espaço de diálogo com a comunidade, né, e promovendo temas tão relevantes e importantes para a sociedade e para o tempo no qual nós vivemos. Participo realmente com honra e grande alegria em poder oferecer a minha contribuição nesse simpósio de espiritualidade e meio ambiente, diálogo sobre o cuidado com a criação e a crise climática. Eu me coloquei a seguinte questão para reflexão nessa semana com vocês, né, para essa palestra que é a primeira desta semana. A questão que eu me coloquei para reflexão e coloco para vocês é a seguinte: como a meditação cristã dialoga com os temas do cuidado com a criação e a crise climática, né?
toda reflexão vai girar em torno da resposta a essa pergunta, né, de alguns apontamentos nessa direção. Antes de entrar, entretanto, em considerações teológicas sobre a espiritualidade e a meditação, peço permissão para vocês para compartilhar uma epifania que me ocorreu há alguns anos, já faz alguns anos, depois da prática regular da meditação. Certo dia eu estava na cozinha de casa, preparando o almoço, e já havia escorrido o arroz, colocado o azeite na panela e peguei o alho para descascá-lo. E eu gosto muito de alho, né, e sempre reforço o alho em tudo que eu faço e que é possível. Quando eu descasquei o primeiro dente de alho, eu fiquei muito impressionado com a brancura, né, com a cor daquele dente de alho. Não só com a cor, mas me impressionou como se eu visse um dente de alho pela primeira vez, a curvatura, os contornos daquele alho. Eu passei a tocá-lo, a acariciá-lo levemente, examinando, né, olhando cada um dos detalhes que era possível naquele momento. Levei o alho perto das minhas narinas para sentir o seu cheiro, o seu aroma, e depois ainda avancei, né, na luz que estava sobre o fogão para poder vê-lo ainda melhor, e fiquei por um tempo olhando, examinando aquele alho que eu nunca tinha visto realmente daquela forma. Sem que eu percebesse, meu filho chegou e ficou atrás de mim, me observando. Depois ele se aproximou, pôs a mão no meu ombro e falou: pai, o que é que você está tão interessado olhando aí? Eu falei para ele, eu nunca tinha visto como o alho é bonito. Esse alho é muito bonito, né? Aí ele bateu no meu ombro e disse: pai, o que é que você anda fumando, hein? Foi uma experiência que se repetiu em outros lugares, com outras coisas, mas esse sentimento de admiração, coisas que eu sempre vi, de repente ter essa experiência de vê-las pela primeira vez, né? De ver aspectos que eu nunca tinha contemplado e me deter realmente nesses aspectos. A principal contribuição da meditação cristã na minha espiritualidade foi a recuperação dos meus sentidos. Sentidos aqui, visão, olfato, paladar, audição e tato. Cal Valentim, um teatrólogo, ele escreveu: hoje eu vou me visitar, tomara que eu esteja em casa. Quem não está presente e atento para a própria casa, que é o seu corpo, essa morada na qual nós habitamos, não estará atento à casa, que é o planeta. A raiz da crise de cuidado com a criação e o desprezo ao autocuidado, ao cuidado de si mesmo, estão nessa crise que nós vivemos, nessa crise planetária e nas suas consequências tão terríveis que a gente presencia, né, cada vez com mais frequência. Mas o que é que eu estou chamando de autocuidado, né, desse cuidado de si que está profundamente entrelaçado com o cuidado do planeta? Eu defino o autocuidado como o processo de consideração das necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais que resulta tanto em viver bem consigo, quanto viver em sintonia com as vidas que estão ao seu redor e com as necessidades dessas vidas, né, desses seres que habitam ao seu redor. Nesse sentido, o autocuidado ele é inseparável do autoconhecimento e diametralmente oposto ao narcisismo e o anestesiamento que o narcisismo produz em nós para a realidade de sofrimento do nosso planeta. Há muitas ideias equivocadas a respeito de meditação, e
Ao final da minha fala, é possível que vocês queiram fazer alguma pergunta e levantar algumas questões sobre meditação cristã. Dentre os equívocos está a concepção de que a meditação é uma fuga da realidade, uma alienação. Segundo esse estereótipo da meditação, a meditação como uma disciplina da espiritualidade contemplativa empurra as pessoas para uma vida de passividade e, consequentemente, de insensibilidade diante da agonia do nosso planeta. A verdade é exatamente o oposto. Meditação não é passividade, muito menos alienação. O que nos empurra para uma vida de autodestruição e destruição do planeta é nunca parar, é viver freneticamente, seja na fuga interior da nossa vida interior ou nas muitas fugas e deslocamentos que nós fazemos no mundo exterior. Para tornar mais claro o que eu estou afirmando, eu quero recorrer a duas citações de um teólogo espanhol e praticante da meditação, o espanhol Pablo Dors. Eu abro aspas aqui e faço essas duas citações para esclarecer, né, por que a meditação não é passividade e muito menos um isolamento, não é, alienante. Assim diz Pablo Dors: para se conhecer, portanto, não se deve dividir ou separar, e sim unir. Graças à meditação, fui descobrindo que não existem eu e o mundo, e que o mundo e eu somos uma mesma e única coisa. A consequência natural de tal achado, e creio que não é preciso ser um gênio para adivinhar, é a compaixão por todo ser vivente. Não queremos fazer mal a nada e a ninguém, porque percebemos que, em primeira instância, faríamos mal a nós mesmos. A árvore não pode ser cortada impunemente sem lhe pedirmos licença. A terra não pode ser tirada de um lugar para ser usada em outro sem pagar um preço. Tudo que fazemos aos outros seres e à natureza, fazemos a nós mesmos. Por meio da meditação, o mistério da unidade me foi sendo revelado. E ele prossegue: em vez de ser uno com o mundo, o que queremos é que o mundo ceda a nossos apetites. Passamos a vida manipulando coisas e pessoas para que nos satisfaçam. Essa constante violência, essa busca insaciável, que não se detém nem mesmo diante do mal alheio, essa avidez compulsiva e estrutural é o que nos destrói. Não manipular, limitar-se a ser o que se vê, ouve e toca, é aí que se encontra a felicidade da meditação. Como a arte que é, a meditação ama a concreção e refuta a abstração. Quem abandona a quimera dos sonhos entra na pátria da realidade. E a realidade está cheia de cheiros e texturas, de cores e sabores que são de verdade. Fecho as aspas, a citação ficou um pouco longa, mas ela é suficiente para a gente entender essa relação entre a meditação e a vida concreta, a vida real, essa vida que ele menciona como cheia de cheiros e texturas, de cores e sabores que são de verdade. Das citações que eu fiz acima, e à luz da minha jornada meditativa, a minha conclusão é a seguinte: a separação entre o eu e a criação, entre o cuidador e o objeto do seu cuidado, entre sujeito e objeto, está na origem da crise que nós vivemos. Se nós quisermos uma nova relação com a criação, é essencial que acabemos com a dicotomia que nos separa disso que nós chamamos de natureza, né? Como se nós não fôssemos natureza. Nós somos a natureza da qual nós estamos falando, mas nos iludimos, né, e tentamos fugir desta realidade. Um exemplo disso, a nossa composição orgânica, o nosso corpo, oxigênio, 65%, essencial para a respiração celular, presente na água e moléculas orgânicas. Carbono, 18%, a base estrutural de todas as moléculas
do nosso corpo. Hidrogênio, 9,5, componente de água e de quase todos os compostos orgânicos. Nitrogênio, responde por 3,2 do nosso corpo e é fundamental para a formação de proteínas e material genético. Cálcio, 1,5, está presente nos ossos, nos dentes e atua na contração dos músculos. E um percentual restante, pequeno, é composto do que se chamam os microminerais e que compõem o nosso corpo e o que nós somos. Eu não vou tentar aqui reconstruir o longo caminho feito pela teologia cristã e as suas influências que desaguaram na negação da importância do corpo para a espiritualidade, né, da materialidade do nosso corpo. Há um grande e louvável esforço bíblico e teológico para mostrar que essa perspectiva é uma deturpação com raízes, né, no platonismo, que vê a alma aprisionada no corpo, né, e vê o corpo como um inimigo a ser vencido. Todos sabemos que tipo de conclusões essa perspectiva distorcida do cristianismo acaba levando, né? O raciocínio, de forma muito simples, seria: a alma é imaterial, seu destino é o céu, logo o corpo e o planeta são desprezados, o corpo é negligenciado e o planeta é saqueado. Afinal, nós estamos esperando o arrebatamento e uma vida, né, que vai começar fora desse planeta, fora da Terra. Isso está muito distante do relato do Gênesis, né, em que o ser humano é criado da terra e recebe o sopro da vida e se torna alma vivente. Em hebraico, Adam, e terra, não é? Solo é Adamá, que tem a mesma raiz, não é? Adam e Adamá, e em latim, homem é homo e solo é humus, também a mesma raiz, não é? Dando essa memória muito concreta, não é? Do nosso pertencimento à própria terra. É a experiência corporal que exprime nossa espiritualidade, ou na linguagem do Gênesis, é na materialidade do corpo que se expressa a nossa imagem e semelhança com Deus. Eu sigo aqui o raciocínio do cardeal José Tolentino Mendonça, no seu belo livro, né, A Mística do Instante, para afirmar essa inseparabilidade entre espiritualidade e materialidade física, materialidade, concretude do ser humano. E Tolentino diz assim: mas para responder à pergunta sobre o sentido que a dada altura assalta, a vida que levo, que sentido tem? Para responder essa pergunta, ele diz, é indispensável uma pedagogia de reativação de todos os sentidos. O filósofo Byung-Chul Han tornou-se uma das vozes mais influentes no diagnóstico do adoecimento da sociedade contemporânea e também um defensor veemente do contato da terra e da retomada da contemplação como vias de resistência e cura desse adoecimento. Seus livros, Sociedade do Cansaço, Em Louvor à Terra, Fechar os Olhos, Vida Contemplativa, Falando sobre Deus, são ensaios contundentes sobre a crise do nosso tempo e, ao mesmo tempo, um cultivo para uma espiritualidade ancorada no corpo e na vida desacelerada, numa vida diferente desse tempo, dessa temporalidade a qual nós estamos submetidos. Mas o que seria essa espiritualidade que enfatiza os sentidos corporais como uma via de resistência e cuidado com a criação, que na expressão fortíssima do apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele diz que geme e suporta as angústias, né? O que seria uma espiritualidade de resistência e cuidado com a criação? É uma espiritualidade dos sentidos, uma espiritualidade, na expressão do cardeal Tolentino, de reativação dos nossos sentidos, uma espiritualidade que valoriza os sentidos para recuperar o sentido da existência em um planeta ferido pelo abandono, né, que nós fizemos
do uso dos nossos sentidos, e sentidos aqui, eu me refiro ao tato, ao paladar, ao olfato, à audição e à visão. Os sentidos precisam ser recuperados porque nós vivemos um embotamento desses sentidos, uma espécie de anestesia que impede nossa experiência da espiritualidade, da nossa percepção da espiritualidade que há na matéria, da espiritualidade que há no corpo, né, e do contato do corpo com a vida da Terra, a vida do planeta. No primeiro capítulo do Capital, Karl Marx escreveu sobre o fetichismo da mercadoria. E, em síntese, né, ele diz que as relações sociais entre as pessoas aparecem como relações entre coisas, mercadoria, dinheiro, capital, de modo que as coisas passam a parecer dotadas de vida própria, enquanto as pessoas parecem regidas por leis objetivas e abstratas, como se fossem meras coisas nesse processo de troca, de mercantilização da vida. Esse diagnóstico que ele faz foi popularizado na síntese segundo a qual, no sistema em que nós vivemos, as coisas se humanizam e as pessoas se coisificam. Sempre que li ou ouvi alguém dizendo isso, né, que nós vivemos num tempo em que as coisas se humanizam e as pessoas se coisificam, né, os humanos se coisificam, sempre que eu ouvi essa síntese, eu me lembrei, né, me lembro, sempre que a ouço, eu me lembro da descrição do processo idolátrico, da idolatria, como ela é apresentada no Salmo 115. Eu queria ler um trechinho para vocês desse Salmo, dos versículos 4 a 8, e fazer algumas considerações na relação que isso tem com a espiritualidade dos sentidos. O salmista está falando do Deus de Israel e dos ídolos das nações, e ele assim descreve então a idolatria. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Salmo 115, de 4 a 8. Na essência da idolatria estaria um prejuízo muitas vezes irreparável para os sentidos humanos. Aqueles que adoram o que não tem vida, a prata, o ouro, perdem os sinais vitais. Têm ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem, nariz, mas não cheiram, mãos, mas não apalpam. A espiritualidade que se oferece como resistência é aquela que aponta para a experiência de Deus pela via dos sentidos, mas não os sentidos hierarquizados como fez, né, primeiro Aristóteles e depois foi seguido por Tomás de Aquino, que claramente querendo descorporificá-los, né, desmaterializar, desvalorizar os sentidos, estabeleceram uma hierarquia. Nessa hierarquia, nós teríamos como sentido mais importante, né, no topo, a visão, é considerado o sentido, né, por Tomás de Aquino, o sentido espiritual e universal, pois capta a luz e a forma dos objetos à distância, sem alteração física, né, e aí tem o salto da valorização espiritualizante, da contemplação da face de Deus. O segundo sentido mais importante seria a audição, pois capta as vibrações sonoras à distância e na espiritualidade está fortemente associado à escuta da palavra de Deus e à receptividade, né? A fé vem pelo ouvir. Terceiro seria o olfato, ocupa um meio termo, embora necessite de partículas materiais, atua sem a necessidade de contato físico direto. Metaforicamente, está ligado ao bom odor de Cristo, ao bom perfume de Cristo e ao discernimento espiritual. Paladar e tato são os sentidos mais materiais e densos, exigindo contato direto e físico com o objeto. Na espiritualidade,
de Tomás de Aquino, eles são vistos como os mais limitados, né? Frequentemente associados aos desejos e paixões puramente corporais. São Tomás de Aquino, ele detalhou essa classificação, né, na Suma Teológica, explicando que a elevação da alma se dá quando o ser humano se afasta da dependência dos sentidos corporais mais baixos, né, como o tato e o paladar, e se eleva por meio das faculdades intelectuais e espirituais, né, na contemplação de Deus, utilizando principalmente o sentido da audição e o da visão, né, formulados, elaborados, né, por meio da abstração do pensamento. A minha proposta para nossa reflexão nesta noite, ela inverte essa classificação de São Tomás ao propor, pela via da meditação, que comecemos justamente pelo tato, depois o paladar, o olfato, a audição e, por fim, a visão, né? Mas, mais do que invertê-las, não é, e subvertê-las e propor uma outra hierarquia de ponta cabeça, mais do que isso, eu entendo que nós não devemos classificar os sentidos em superiores ou inferiores, mas entender que eles são vias, né? Os sentidos são vias de nossa percepção do Espírito de Deus na criação e do Espírito de Deus em nós mesmos, né? Da habitação de Deus em nós. Quanto mais atentos e desimpedidos estiverem esses sentidos, mais plenitude de Deus será experimentada pelos seres humanos, né? Por aqueles que reverenciam a Deus. Quanto mais fechamos e negamos os sentidos, menos espirituais e menos da imagem e semelhança de Deus há em nós, não é? Quando fazemos a negação dos nossos sentidos. Vou fazer para você agora uma breve leitura de cada um desses sentidos, como eu os vejo, né, à luz da meditação cristã e de uma espiritualidade que utiliza os sentidos como percepção e como caminho, né, para a comunhão com Deus e para a comunhão com a própria criação. O tato. A pele é o maior órgão do corpo. Após o nascimento, é a nossa primeira fonte de contato com o mundo. A maneira como fomos tocados, né, se respeitosa e carinhosa, ou, infelizmente, em muitos casos, abusiva, marca profundamente nossa personalidade. Ou a falta de ser tocado carinhosamente também marca o nosso desenvolvimento. Embora fina, a pele possui camadas, né, 3, a derme, epiderme e hipoderme, possui funções bem definidas, por exemplo, de proteção que bloqueia a entrada de patógenos e a regulação da temperatura corporal e a captação, né, em toda a extensão do corpo, a captação de estímulos de dor e de prazer. Hoje é uma preocupação estética muito grande com o rejuvenescimento da pele, mas não com sua sensibilidade, né? E até algumas aplicações produzem uma dessensibilização da pele. Ouço pessoas dizerem, né, com muita frequência, vi um machucado, por exemplo, um roxo, um pequeno esfolado, numa parte ou outra do meu corpo, mas nem sei onde bati. Nem percebi que eu havia esbarrado em alguma coisa que havia causado esse dano à minha pele. Isso ocorre porque frequentemente não habitamos a nossa própria pele, não habitamos o nosso corpo. Lembra da abertura? Hoje eu vou me visitar. Tomara que eu esteja em casa. A pele recobre toda essa casa, essa morada que é o nosso corpo. Segundo sentido, paladar. Nos primeiros meses e até os 2 anos, quase tudo que a criança pega, ela leva à boca. É normal, pois ela começou a experimentar o mundo, né, a vida, pelo sentido do paladar. O paladar é marcado pela simplicidade, amargo e doce, salgado e azedo, né, e ao lado do tato é um dos primeiros sentidos mobilizados na experiência humana. Ele é ativado na amamentação,
No português, as palavras saber e sabor são parecidas, assim como no latim, saber e sabere, saber é saber, saber é saber e sabor é sapore. Ocorre que nós vamos nos desligando desse sentido. Quantas são as pessoas que comem rolando a tela do celular ou comem perante o computador, diante da tela do computador ou diante da televisão, né, do aparelho de televisão? Engolem a comida, mas não mastigam e sentem o sabor dos alimentos. Isso é muito, mas muito frequente. Olfato. A Bíblia é uma biblioteca de odores. Precisamos aprender a ler a Bíblia com o nariz e não somente com os olhos, afirma o cardeal Tolentino. Deus gosta de cheiros, né? Isso fica tão evidente na Bíblia. Ele mandou Moisés escolher um perfumista para cuidar dos incensos no tabernáculo. Todas as manhãs deveria ser queimado incenso aromático para Deus. Foi Deus quem nos fez com essa capacidade extraordinária que é o olfato. Temos a capacidade de distinguir cerca de 10.000 odores, né? Não é pouca coisa. Você sabia que o bebê, já na primeira semana de nascimento, ele reconhece a mãe pelo cheiro? Ele é capaz de fixar e identificar a mãe pelo cheiro. E as mães, não é, anos depois, mantêm a memória viva do cheiro gostoso do filho bebê, né, do filho criança. O olfato também tem uma função de proteção, né? Nós pegamos um alimento e sentimos o cheiro desse alimento e dizemos: isso daqui não está cheirando bem. E com essa ferramenta, né, nós evitamos algo que possa nos fazer mal. Né? Dizemos isso de um alimento estragado, mas às vezes extrapolamos também para um ambiente. Né? Chegamos numa determinada reunião, num determinado espaço e dizemos: isso daqui não está cheirando bem. Né? Falando que o ambiente não é um ambiente acolhedor e às vezes pode ser até um ambiente perigoso. O olfato é para celebração. Dias especiais pedem um perfume especial. No livro de Cantares se fala dos perfumes, né, do jardim e dos perfumes que estão presentes no jardim. O perfume evoca intimidade, né? Assim como o paladar, o perfume evoca proximidade, intimidade e fala das nossas emoções. Estar atento aos cheiros ao nosso redor e às emoções que eles despertam em nós, não é um sinal de autoconhecimento e também de saúde emocional. Audição. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Isaías 50, versículo 4, né, um dos cantos do servo. Esse é um dos meus textos preferidos da Bíblia. Só pode dizer uma boa palavra para a pessoa que está desanimado, aquele ou aquela que sabe ouvir, que sabe escutar. O profeta Isaías diz que Deus desperta todas as manhãs o seu servo, mais precisamente desperta o seu ouvido para que ele ouça como os eruditos. Há muita gente que quer falar bem, né, que quer aprender a falar bem, e aqueles que querem aprender a falar bem precisam aprender que a primeira regra para falar bem é aprender a ouvir, é aprender a escutar com atenção. Sabe-se que no terceiro mês de gestação, a capacidade auditiva do bebê já está formada. No útero da mãe, o bebê escuta. Escutar é, sobretudo, um ato de prestar atenção. Muitas vezes os sons entram pelos nossos ouvidos, mas não são verdadeiramente escutados. Sob o ponto de vista espiritual, escutar é uma disposição para obedecer, e mais do que isso, escutar é se interessar por aquilo que o outro fala. Isso se expressa muitas vezes por uma leve inclinação, né, na direção da pessoa que fala, e às vezes até uma inclinação deixando o ouvido
à disposição da pessoa que fala, mantendo o contato visual. Escutar, hoje, é um ato de resistência num mundo de ruídos, de distrações, de banalidades. A meditação, ela é uma limpeza nos ouvidos e um treinamento para a escuta. Por isso nós fazemos silêncio, né? Silêncio que não é só ausência de sons, mas é, sobretudo, uma capacidade, um esforço para estar presente para aquilo que se escuta, né? E naquilo que se escuta. Visão. Olhar as coisas buscando sempre uma utilidade para elas, ou como as coisas podem satisfazer minhas necessidades particulares, é uma forma de cegueira, né? E talvez a principal forma de cegueira no nosso tempo. A pergunta, para que serve isso, pode ser um impedimento para contemplação. Exemplo, para que serve uma paisagem? Para que serve uma pintura? Para que serve uma flor? A questão é, quando orientamos nosso olhar para o mundo somente a partir do para quê, né, a partir da utilidade, nós reduzimos o nosso campo de visão. Foi esse o olhar de Eva no Jardim do Éden. Ela viu que o fruto proibido era bonito e era útil para dar entendimento, para dar conhecimento sobre o bem e o mal. Eva olhou para o fruto a partir da função e não para o que ele era em si. Isso é uma espécie de sequestro do olhar pela cobiça. E daí nascem toda sorte de problemas, né, que nós vivemos na nossa história e na nossa sociedade. Nós não enxergamos a criação a partir do que ela é em si, mas a partir dos poderes que podemos extrair das coisas ao possuí-las e usá-las. Essa é a perspectiva utilitarista, né, que já está, de alguma forma, implícita no Gênesis. Byung-Chul Han fala da sociedade do cansaço, mas o cansaço ele é, sobretudo, um cansaço visual, né? O cansaço, hoje, principalmente das telas. Biologicamente, isso é possível ser compreendido, né? Neurobiólogos têm falado que nós ocupamos 85% da nossa energia cerebral, ela é mobilizada para interpretar o que nós vemos, as formas, as cores, não é? o senso de profundidade, de distância, e para efeito de comparação, né, 9% da energia é utilizado para processar as informações auditivas e 6% é utilizado para o olfato, para o tato e para o paladar. Hoje em dia, quando nós acordamos, né, nós já estamos ou entramos em contato com as telas e isso se estende até a hora de dormir. Não é difícil a gente chegar à conclusão e saber, né, por que nós estamos tão cansados, né, e chamamos esse tempo de sociedade do cansaço. Uma das coisas mais importantes na meditação é o silêncio visual. Nós vivemos num mundo poluído visualmente pelas telas e esse silêncio visual pode ser praticado, né, na meditação por meio da contemplação de um ponto fixo ou por meio do fechamento dos olhos, não é, e do silêncio visual. Eu quero agora fazer um exercício prático com vocês, né? Falei conceitualmente dessas coisas, mas que a gente faça um exercício. Mas antes desse exercício, eu quero te convidar para ver uma matéria que foi ao ar no Fantástico ontem à noite, a jornalista Sônia Bride, sobre a Amazônia e os garimpos na Amazônia, e eu acho que essa matéria, ela tem tudo a ver, não é, com esta semana e com o que eu estou tratando aqui com vocês, então vou pedir ajuda para a gente ver essa matéria e em seguida nós vamos fazer um exercício de meditação dos sentidos e eu vou te guiar nesse exercício. Então, vamos ver a matéria.
pedir ajuda do Gilceu, se consegue colocar Os angelins vermelhos, as catedrais da Amazônia. Este indivíduo aqui tem 70 metros de altura, mas o maior deles foi mapeado aqui perto, tem 88 metros e meio. E há apenas 7 anos, a gente nem sabia da existência dessas árvores gigantes. Agora imagine quantas espécies de bichos, plantas e fungos foram extintos pelo garimpo e pelo desmatamento, sem que a gente nunca tivesse tido a chance de saber que um dia elas existiram na Terra. Acompanhe a subida, que parece interminável. A gigante abriga um universo de vida. Sua copa monta guarda acima da floresta. Nossa estimativa é que existam 55 milhões de árvores gigantes na região amazônica. E cada uma libera 1.000 litros de vapor por dia, reciclando a água que vai cair como chuva longe daqui. E contribuindo significativamente para as ações de clima, principalmente nas regiões sul-sudeste do Brasil, que contribuem inclusive para a manutenção das atividades agrícolas naquela região. Mas muitas gigantes já foram mortas. No meio do garimpo, o corpo de uma castanheira de 50 metros já estava sendo cerrado. Toda essa destruição por causa de ouro. E o ouro nem é um material assim tão raro. Tem muito no planeta Terra, mas tem também em qualquer corpo celeste espalhado pelo universo. Diamante também. O que não tem no resto do universo é madeira. O material mais raro possível, porque ele é construído com vida. E vida, pelo que a gente sabe até hoje, só existe aqui, no planeta Terra. Ao norte daqui, o garimpo está chegando àquele angelim de 88 metros, o maior do Brasil. Garimpo, o início de um garimpo consolidado, garimpo. Daqui para cá, esse pontinho bem aqui, é uma das árvores mais altas da Amazônia. E qual é a distância aqui? A gente tem aproximadamente 1,5 km. 1,5 km não é nada. Se o ouro mostrar sinais de estar presente nessa direção, é nessa direção que esse garimpo vai expandir. Ok. Quis mostrar para vocês esse trecho, a reportagem é mais extensa, né? Recomendo uma reportagem muito bem feita, né? E bastante interessante. Mas quis mostrar para vocês esse trecho porque ele ilustra bem, não é, aquilo que eu li no Salmo, como esse processo de idolatria, né, esse processo em que nós nos apropriamos da natureza para ganhar poder, para ganhar controle, né, e ao mesmo tempo nos sentimos à parte, né, faz com que a gente tenha olhos e não veja, tenha nariz, né, e não cheire mais, tenha boca, né, mas não consiga sentir, tenha pele e não tenha mais tato, porque tudo isso é pelo ouro, né, e esse ouro acaba sendo depositado como lastro, né, nos grandes centros financeiros, e ninguém come ouro, né? A gente precisa de oxigênio, de alimento, de água, mas nesse processo distorcido em relação ao planeta, nós vamos nos dessensibilizando, né, e perdendo os nossos sentidos, né, achando que há vida naquilo que não há vida, né, e eliminamos aquilo que é vivo, né, como no caso da reportagem, né, mostrou com tanta clareza. Então vamos fazer um exercício, te convido agora para esse exercício, né, peço aí a sua confiança, é um pequeno exercício de meditação guiada, para percepção dos sentidos, né? Uma das grandes dificuldades quando eu ensino meditação é que as pessoas dizem que
a mente não para, né? E de fato ela não para, os pensamentos chegam e elas não conseguem meditar, às vezes ficam até mais ansiosas quando vão meditar. A meditação dos sentidos é, sobretudo, uma meditação de volta para casa, né? Onde você consegue manter a sua atenção utilizando cada um dos sentidos, né? E direcionando a sua atenção para cada um dos sentidos, mas não apenas preso em si mesmo, né, e voltado para si mesmo, mas percebendo como esses sentidos nos conectam, nos ligam ao planeta, à criação, a tudo aquilo que está ao nosso redor, e como Deus está presente nesses sentidos, né, e nessas relações que nós mantemos com o ambiente, com as pessoas que estão ao nosso redor por meio dos sentidos. Então, nessa meditação dos sentidos, você tanto exercita a capacidade de foco, de manutenção da atenção, quanto a capacidade de conexão consigo, né? Conexão com os outros, conexão com a vida que está ao seu redor. Então, convido você para me acompanhar nessa meditação. A gente vai ter uma música de fundo, uma música instrumental. Se você puder buscar uma posição sentado, deixa a sua coluna ereta, pescoço alinhado, os ombros alinhados também, mas não tensos, levemente relaxados. Feche os seus olhos. Se você precisar movimentar-se para alinhar melhor o seu corpo, pode se movimentar. O importante é que você fique numa posição de atenção e, ao mesmo tempo, de relaxamento. Solte toda a tensão. Inspire suavemente, percebendo a passagem do ar pelas suas narinas. Sem pressa, não precisa ser uma respiração profunda, uma respiração calma, tranquila. Procure sincronizar a sua inspiração para que a inspiração e a expiração sejam na mesma extensão, nem mais curta, nem mais longa, uma que a outra. Relaxe a sua face. Não pressione as suas pálpebras, nem os maxilares, os lábios levemente encostados um no outro, sem pressão. A respiração nasal, suave, tranquila. Agora, leve a sua atenção para a sua pele, começando da pele da sua face, do seu rosto, a percepção da temperatura do ar, leve a sua atenção para a sua barriga, para o seu abdômen. Observe como a pele se expande quando você inspira e como ela se contrai quando você solta o ar. Observe agora as suas mãos, se elas estão apoiadas sobre a sua pele ou sobre o encosto, o apoio da cadeira ou da mesa. Sinta a superfície, seja da sua roupa, seja da madeira, do plástico, daquilo sobre o que suas mãos estão apoiadas. A temperatura das mãos. Leve atenção para o contato da roupa com a sua pele.
A pele é essa fronteira entre a nossa vida interior, o nosso corpo e o mundo exterior. Não uma barreira, mas um ponto de contato permanente, de sensibilidade do mundo ao nosso redor, do planeta. Agora mova a sua atenção para a sua boca. Nela estão, nas bochechas, principalmente as suas papilas gustativas. Deve haver alguma salivação nesse momento. Observe a sua língua, não precisa pressioná-la contra o céu da boca, contra os dentes, apenas observe a sua extensão, seu volume. Traga à memória o último alimento que você ingeriu, o seu gosto, o seu sabor. Traga à memória as sensações do seu alimento, da sua comida, do seu prato preferido. Agora leve a sua atenção para o seu olfato. Quais são os cheiros, os odores que estão presentes em você? Aqueles que estão presentes ao seu redor, na sua proximidade. Não precisa pressa, deixe essa percepção surgir. O que dizem sobre você, sobre o seu estado emocional, esses odores que te cercam. Deixando o olfato, leve a sua atenção para a sua audição. A minha voz chegando até você, a música instrumental. Ouça a música. Além da música, quais são os sons que estão próximos de você? Na sua casa, na sua vizinhança, na sua rua? Que sons você escuta nas proximidades? Sons humanos, cães, latidos, vento. Sons mais distantes da cidade, o ruído do movimento. Agora leve a sua atenção para a sua visão, para os seus olhos.
fechados, observe a tonalidade que você vê de luz, mesmo com eles fechados, as tonalidades de escuridão. Observe a sensação de ter os olhos fechados. Observe as suas pálpebras. E lentamente vá abrindo as suas pálpebras, mas deixe os olhos semi-abertos. Encontre um ponto na sua mesa, nas proximidades do seu computador, algum objeto, e fixe o seu olhar nesse objeto. Não tente descrevê-lo, veja-o como se você visse pela primeira vez. Observe a sua forma, sua extensão, a sua cor, a sua textura. Abarque, envolva esse objeto com o seu olhar, sem buscar defini-lo, sem buscar significado para ele, apenas contemple, fique ao redor dele. Agora eu te convido a inspirar profundamente uma vez. Segure e solte bem devagar. Mais uma vez, inspire profundamente e solte bem devagar. Pela terceira vez, inspire profundamente e solte bem devagar. Vire as palmas das mãos para cima, apoiando o dorso nas pernas ou sobre outra superfície. Me acompanhe nessa prece de gratidão. Pai, agradecemos-te pela maravilha da tua criação. Agradecemos-te porque somos parte dessa criação. Agradeço-te pela pele, agradeço-te pelo olfato, pelo paladar, pela audição e pela visão. Agradeço-te por toda a beleza que há neste mundo, mas peço-te que tu possas abençoar-me e abençoar a todos que nesta hora participam dessa meditação, com compaixão, com união, com esta criação, sabendo que as dores da terra são as nossas dores, os sofrimentos da terra são os nossos sofrimentos. Ajuda-nos a ter essa compaixão e a perceber a tua presença em tudo que vive e em nós, que todo ser que respira te louve em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Termino essa meditação e a minha fala com uma história que é do Eduardo Galeano, do menino que não conhecia o mar e foi levado pelo seu pai para ver o mar pela primeira vez. E quando eles venceram uma pequena subida e do alto do monte avistaram aquela imensidão
azul, o menino segurando a mão do pai, eufórico, gritava: papai, papai, ensina-me a ver o mar, ensina-me a ver o mar. A meditação é essa súplica dos filhos de Deus, que a gente aprenda, que Deus, como Pai, nos ensine a ver, nos ensine a sentir, a viver nessa criação que revela a misericórdia, a bondade e o amor dele o tempo todo, mas que tantas vezes, né, nós estamos cegos, né, e não conseguimos perceber essa presença de Deus em tudo que vive e em nós, né, enquanto seres vivos também. Muito obrigado. Professor Valério, liga teu áudio. Obrigado, Dilceu. Sem o áudio não funciona. Mas deixa eu dizer então, professor Valdinei, da alegria de poder, nesse momento, dizer que nós fizemos, juntos com você, uma jornada espiritual por essa reflexão, por esse exercício, por um mergulho, eu diria, na tradição cristã da meditação. Foi realmente algo muito, muito impactante. Queria agradecê-lo muito por essa oportunidade. E agora esse momento que nós temos aqui é um momento para conversar sobre essa experiência, né? As pessoas que nos acompanham nos direcionam, então, questões, perguntas, né? E o momento é esse, de falarmos um pouco sobre o percurso que fizemos, como ele nos tocou, como ele nos impactou, e eventualmente trazer também perguntas, questões, mas também reflexões, considerações, né? Eu confesso que pessoalmente não me ocorreram perguntas, mas me ocorreram muitos percursos conjuntos de reflexão, percursos paralelos de reflexão, e não me ocorreu exatamente uma pergunta ou um questionamento, né? Mas em algum momento, professor Valdinei, eu fiquei me perguntando, claro, né, não teríamos como fazer isso aqui, né, de fazer um longo percurso por toda a tradição da espiritualidade cristã, mas me ocorreu em que momento, né, ou em que circunstância se deu essa bifurcação tão profunda entre o que nós denominamos de espiritualidade cristã e isso que também chamamos de materialidade da vida, né? Quer dizer, em que momento se houve, né, um momento, mas como se deu, né, essa bifurcação, como se deu esse desencaminho, por assim dizer, né, da nossa experiência, já que, como ficou tão expresso na sua fala, né, há uma connaturalidade tão grande entre a espiritualidade cristã e a criação, né, que só me ocorre essa questão assim de fundo, né? Foi uma questão que ficou me angustiando. Não sei se é uma pergunta ou se é um pensar junto, mas coloco aqui como um início de conversa, então. Ótimo. Eu acho que não há um momento, né, mas muitos momentos, mas na modernidade isso se intensifica, porque é quando a nossa ruptura com a criação, com a natureza, ela se dá de forma mais explícita, né, com o advento das máquinas, com toda a industrialização, onde nós nos desligamos dos ciclos da vida, né, principalmente com a possibilidade
de não ter mais que seguir o amanhecer e o entardecer, né, no trabalho, e a luz elétrica, a máquina, todos os ritmos, né, e inclusive o comprometimento do dia de descanso, né, que passa a não ser mais observado, e a invenção de um lazer que cansa, né, nos cursos que eu ministro, principalmente para profissionais, é muito comum, né, as pessoas relatarem como elas saem para o tempo de descanso, seja o final de semana, ou sejam as férias, e voltam mais cansadas ainda. Então, eu acho que há na história essa base do platonismo, da desvalorização da matéria, que estava presente na história do cristianismo, né, da espiritualidade cristã, com Agostinho, mas com o processo de industrialização se dá a ruptura mesmo, né, em que o ser humano ele não se vê mais como parte da natureza, mas como aquele que domina, né, a criação, se desvincula, e isso tem impactos terríveis, né, para a qualidade de vida, né, de integração com a criação, né, e tudo que a gente vive hoje, né, como além da crise, não é, das grandes catástrofes, a grande catástrofe que é a ansiedade generalizada, a dificuldade para dormir, não é, e cada vez mais relatos de pessoas que precisam de medicação para dormir, precisam de medicação para conseguir trabalhar, para ter energia, se sentir desperto, né? Então, professor Valério, eu vejo nesse momento, não é, da industrialização, que a gente realmente rompe essa barreira, né, de não se sentir mais parte da criação. E a contribuição, na minha experiência, da meditação cristã é essa desaceleração e nos devolver para esse lugar de perceber que nós somos a natureza, né? A natureza está em nós e o próprio Deus, né, o Espírito de Deus está em nós, né, nessa percepção, né? É mais do que as pessoas acham que a meditação é coisa do pensamento, né? Tem a ver com a mente, né? Eu gosto muito de algumas definições de meditação como a oração do ser, né, em que você mobiliza do fio de cabelo à ponta do dedão do pé o seu ser todo, naquele momento de união com Deus, né, e de união com a vida ao seu redor. Excelente, excelente. É certamente um ponto sobre o qual nós poderíamos falar bastante, né, sobre esses inúmeros momentos em que nós fomos nos desvinculando, nos desligando, né, dessa matriz, né, de espiritualidade cristã que nos integra profundamente, né. Mas eu queria trazer aqui participação de outras pessoas que nos acompanham, o professor Valdinei, a Denise Santana, que sempre nos acompanha aqui, uma grande amiga e participante aqui. Ela coloca a seguinte questão: professor Valdinei, como o senhor vê a posição de pessoas que se colocam contra a meditação por considerar a prática dedicada a divindades diversas, né? Achar que a meditação é alguma coisa que está vinculado a outras tradições religiosas que não o cristianismo, né? Como é que seria isso, então, professor Valdinei? Então, a meditação ela está presente em todas as grandes tradições religiosas, né? O hinduísmo e o budismo têm uma ênfase muito grande, né? Mas o cristianismo também, com os padres do deserto, tem um desenvolvimento grande da meditação. Infelizmente, né, no Ocidente, né, com toda o movimento na década de 60, né, da contracultura, houve uma vinculação da meditação com as religiões orientais, e isso acaba afastando muitos cristãos da prática da meditação. Do ponto de vista da técnica, existem semelhanças. Agora, o objetivo
pelo qual, não é, o cristão medita é diferente daquele das religiões orientais. Não é? No cristianismo, não há ideia de um esvaziamento, de uma perda do eu, não é, da própria consciência, ou de uma fusão com a consciência universal. Eu gosto muito do Richard Foster, que é um escritor cristão bem conhecido, né, e tradicional, que ele fala que para o cristão meditar é arrumar o santuário do coração para que Cristo reine. A bagunça interior que geralmente há, não é, a confusão em que as pessoas vivem, né? Eu ouço muitos relatos de cristãos, por exemplo, com dificuldade na vida devocional para fazer leitura da Bíblia, né? Porque não conseguem mais manter o foco, começam a ler, chegam no final de um capítulo e não sabem o que leram, né? Então, a meditação cristã, ela não substitui a vida devocional de oração, a vida devocional de leitura, mas como a meditação ela produz uma autorregulação emocional e uma capacidade de foco aumentada, ela ajuda, né, para que o cristão consiga ler a Bíblia melhor, consiga fazer a sua oração de uma forma mais clara, né? Então, o que é chave, né, na meditação cristã e que vai estar presente nas outras religiões também? É a questão da respiração. Mas se a gente toma lá no livro do Gênesis 2:8, quando Deus cria o primeiro homem, ele sopra o sopro da vida nas narinas. Quando a gente respira, né, a respiração nasal, o oxigênio, ele transforma-se gera, né, o óxido nítrico, que é um vasodilatador e que produz relaxamento do nosso sistema nervoso. Então, eu gosto de ensinar isso quando eu estou ensinando meditação cristã, voltar-se para a respiração é o que há de mais material e espiritual na nossa vida, né? As árvores são fundamentais para o oxigênio que nós respiramos, então a respiração ela é material, mas no Antigo Testamento, espírito é vento, é ar, ruá. No Novo Testamento, pneuma também tem esse mesmo sentido, né? Então, respirar, né, com calma, respirar segundo uma técnica de meditação, é entrar em contato com o próprio Espírito de Deus em nós, né? Essa percepção do Espírito. Então, existem semelhanças do ponto de vista de técnica, uma semelhança ou outra, em todas as tradições, porém, né, o cristão medita com esse objetivo específico, né, de arrumar a vida interior, a casa interior que está bagunçada, né, para que Cristo possa reinar, né? Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Como é que a gente vai saber quem é Deus se a gente nunca fica quieto? Nunca para de mexer no celular, né? Nunca para de falar, está sempre com algum dispositivo ligado, né? Então, a meditação ela é um exercício, é uma parada, é o aquietar-se, né? Fazer silêncio para se sintonizar com o Espírito de Deus. Muito bom, muito bom. Professor Valdinei, o Carlos, nosso aluno da Educação à Distância. Boa noite, sou o Carlos, estudante de Teologia EAD, aqui do Espírito Santo. Pensando no tema dos sentidos na criação, como nós jovens que vivemos o dia a dia acelerado, hiperconectado das regiões metropolitanas, podemos praticar essa espiritualidade da meditação e reconexão com a Terra, se a nossa rotina urbana muitas vezes nos afasta e nos anestesia para os sentidos da natureza, algo que você já vinha tratando, né? Mas quem sabe pode explorar um pouco mais aqui como uma ajuda para o Carlos. Carlos, eu tenho as micropausas que são muito importantes, né? Como eu estava falando da respiração na resposta anterior. Normalmente nós temos uma respiração encurtada, né? Nós respiramos usando cerca de 50% da nossa capacidade respiratória. Então, fazer algumas pausas que você pode programar, por exemplo, no celular, 3, 4 vezes no dia, e você, durante 1 minuto, inspirar profundamente, prestando atenção na respiração, na inspiração e na expiração, porque a expiração
também é muito importante, né? Quando nós expiramos, que nós expelimos o dióxido de carbono, que muitas vezes concentrado no nosso corpo gera tensão, né? Gera irritação, às vezes até dor de cabeça. Então, fazer micropausas para respiração. Fazer também pausas visuais. Se nós paramos por 5 minutos, fechamos os olhos por 5 minutos, isso tem um poder de restauração da nossa energia e concentração muito grande. Eu mencionei na minha palestra que o campo visual, ele consome a maior parte da nossa energia cerebral. Então, esse cansaço que a gente tem, se a gente não faz micropausas visuais, ele vai só se intensificar, né? Então, se você tem um parque perto, né, um espaço verde, melhor ainda se você fizer isso, né, uma caminhada que seja nesse tipo de espaço. Mas isso a gente precisa colocar na agenda de todo dia, né, porque se essas micropausas, né, não forem feitas, né, o resultado realmente é exaustão, né, o resultado é o esgotamento e todo esse adoecimento que a gente está vendo. Tem outras coisas também que podem ser feitas, mas eu começaria por aí, né, como dica para você. Então, professor Rodney, nós temos mais algumas questões aqui, e essas aqui têm um sentido, eu diria, mais prático, né? A Sandra Regina de Souza, ela coloca da seguinte forma, talvez eu leia as duas, porque elas têm um sentido mais prático, e aí o senhor pode ver como tratar. A Sandra Regina, então, coloca assim: como uma espiritualidade atenta aos sentidos na criação pode nos levar a uma maior responsabilidade ética e cuidado com a casa comum? Esse é um aspecto. E a professora Lígia também traz aqui uma questão: como podemos traduzir essa ideia de espiritualidade dos sentidos na criação em práticas pedagógicas simples para crianças que vivem em contextos de vulnerabilidade social, onde a prioridade imediata costuma ser a sobrevivência e o meio ambiente muitas vezes parece um debate distante? Uhum. Eu vou dar um testemunho, né, para vocês. Foi mais ou menos concomitante quando eu passei a meditar regularmente, né, ou seja, meditar todos os dias, o trabalho de separar. Eu morava num outro prédio antes que a gente não separava o lixo, né, que poderia ser reciclado. E eu acabava descartando tudo junto, né? E foi concomitante à prática da meditação passar a separar aquilo que era reciclado e, quando eu juntava uma quantidade suficiente, colocar no carro e ir até o posto de coleta e fazer a entrega. E o que eu percebo é que não só mudou, me sensibilizou para fazer isso, né, que estava ao meu alcance, mas o próprio ato de me deslocar até o ponto de coleta, fazer a entrega naquele ponto de coleta, sempre me trouxe uma satisfação grande, né, de estar participando daquilo, né? Então, a primeira questão é meditar, né, ela produz mudanças de hábitos do nosso cotidiano, de possibilidades, né? Quanto à questão das crianças, né, eu não tenho trabalhado especificamente com meditação para crianças, então não sei indicar, não é, que possibilidade, que práticas seriam possíveis, também não conheço a comunidade, mas há materiais específicos, não é, para crianças, né? Há a Comunidade Mundial para Meditação Cristã, há um grupo também da Nova Zelândia,
católicos e Austrália que têm produzido um material de meditação para crianças, né? Eu posso depois encontrar o link e deixar aí durante a semana, né? E pode ter acesso. Eu sei que eles têm desenvolvido essas práticas, né? Há um material também que são dinâmicas lúdicas, não é dentro do contexto cristão, mas a sensibilização é bem lúdica, acho que pode ser utilizado, que é um livro chamado Crescendo Zen, que tem várias dinâmicas, brincadeiras voltadas para crianças. Excelente, excelente. Tem mais uma pergunta também nesse sentido aqui, bem prático, professor Valdinei. Uma pessoa que pergunta, né? Olha, a meditação pode ser uma ajuda para uma mulher que está na menopausa? Se sim, como é que isso poderia ajudar? É mais uma pergunta bastante prática aqui, né? Sim, o Dr. Roberto Cardoso, que é um dos meus mestres na meditação, é um médico aqui da Unifesp, e ele tem um trabalho de meditação para mulheres na gravidez, na menopausa, e com benefícios, né, realmente comprovados, né? Então, a meditação, ela é uma autorregulação. Então, no início você sente os benefícios psicoemocionais e, no médio e longo prazo, os benefícios psicofísicos, né? Médio e longo prazo, estou falando de 6 meses em diante, né? Então, desde regulação da pressão arterial, diminuição de dores, então esses sintomas físicos, né, que no caso da menopausa muitas vezes são desconfortáveis, né, eles podem ser amenizados também com esse processo de autorregulação que a meditação produz, né, com a regularidade, né? Sempre lembrando, né, que meditação é dose dependente, né? Ou seja, você precisa praticar todos os dias. O que é encorajador é que não precisa ser mais do que 20 minutos, né? Entre 15 e 20 minutos você já tem os benefícios psicofísicos e psicoemocionais da prática da meditação. Então, você não precisa meditar 1 hora, 2 horas, não é? Várias vezes no dia. Fazendo regularmente, 1 vez ao dia, você já colhe, né, os frutos dessa prática regular da meditação. Então, professor Valdinei, nós estamos caminhando para o final aqui desse nosso momento, mas eu queria também registrar que nós temos muitas manifestações aqui, simplesmente de agradecimento e de elogio, né? Palestra maravilhosa, muito obrigado. Obrigado, professor Valdinei, por esses momentos valiosos de reflexão e meditação. Foi uma oportunidade incrível de perceber como somos parte de uma casa comum. Foi uma aula para a vida e muitas manifestações desse teor assim, professor Valdinei, que também nos chegaram, né? E não vou me alongar lendo todas essas manifestações, mas eu queria também dizer para as pessoas, né, que ficaram tão impactadas como eu fiquei aqui por essa breve, né, foi um breve momento que o professor Valdinei dedicou para nós aqui, dizer para vocês então que o professor Valdinei vai estar presencialmente na ESP ao longo desse ano. Nós estamos negociando com ele uma data para um seminário, uma imersão, né, presencial. Então fiquem atentas e atentos, nós vamos divulgar oportunamente esse momento aqui, e onde nós podemos trabalhar muito mais pequena demonstração, essa pequena degustação que tivemos aqui do impacto que pode ter a meditação em nossa vida, no nosso dia a dia, para a nossa espiritualidade, para a nossa
para o nosso trabalho, para as nossas relações e especialmente, como nós dissemos aqui, também para a nossa interação com o meio ambiente. Então, professor Valdinei, nós estamos ansiosas e ansiosos aqui para tê-lo aqui presencialmente e dizer da alegria de tê-lo aqui nessa noite, de ter podido compartilhar conosco uma pitadinha desse trabalho que o senhor vem desenvolvendo aí. Muito obrigado mesmo por estar conosco, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse momento de meditação, foi extremamente valioso. E se quiser ainda nos trazer uma palavra final, uma palavra de encerramento, fique à vontade. Ótimo, obrigado, professor Valério, eu agradeço, né, e estou também aí na expectativa, né, desse encontro presencial na Este, né, vai ser uma experiência muito boa para a gente, né, poder para mim, estar com vocês, né, e conduzir uma imersão nessa espiritualidade cristã da meditação. Eu queria fazer um convite para as pessoas que estão, né, eu tenho no Instagram e no YouTube o Mapa Centrante, né, Mapa é um acrônimo de movimento, alimento, pensamento e atitude, né, e centrante vem da concepção, principalmente da inspiração da oração centrante, que é um caminho de meditação inspirado, né, nos padres do deserto, mas no Mapa Centrante eu compartilho esses conteúdos, né? Então no Instagram, se você digitar Valdinei Ferreira ou @Mapa Centrante, convido você para acompanhar. Toda semana eu coloco uma meditação, faço uma meditação, né? Às vezes faço lives também, mas nos últimos tempos tenho feito meditações guiadas, inclusive mais detalhadas, né? Uma para cada um dos sentidos, está lá no Instagram, e outras meditações, né, ligadas a textos bíblicos e a técnica da meditação. Então convido a seguir, né, no Instagram, e quem quiser pode também entrar em contato comigo por essa via. E, por último, professor Valério, só lembrar, né, terminar com uma citação do Lawrence Freeman, porque acho que às vezes a gente fica, né, nessa, e não é ruim, né, que a gente tenha a preocupação, a angústia, né, o que a gente vai fazer diante da crise climática, né, do meio ambiente. E o Lawrence Freeman tem uma expressão que é um padre inglês, né, ele diz: quando eu medito, não muda nada. Quando eu medito, não acontece nada, mas isso muda tudo. Então já acontecem tantas coisas na nossa vida que nos desestabilizam, que a gente precisa de um momento que nada aconteça para a gente se reequilibrar, né, ter o centramento para fazer as intervenções no mundo, né, que são necessárias e principalmente em sintonia com a vontade de Deus, né? Então, quando eu medito, não acontece nada, mas isso muda tudo. Então, que você tenha essa experiência, né, que todos que nos acompanham. E a minha gratidão pelo convite, confiança, né, e esse espaço de partilha dessa caminhada que eu tenho feito com a meditação cristã. Obrigado mais uma vez, professor Valdinei. E foi muito, muito impactante. Essa frase final é muito ótima, mas também nos fazer perceber, né, que a espiritualidade não é de forma alguma uma fuga, não é de forma alguma um abandono, mas é um caminho, né, de reconexão, um caminho de reaproximação da criação e do Criador, né, e conosco mesmo, né, com cada um de nós, com a nossa experiência interior, né, e com as pessoas que nos cercam. Então foi realmente muito rico esse momento. E nós que iniciamos esse simpósio aqui, reafirmando esse nosso empenho aqui de construir respostas coletivas diante das situações climáticas que se colocam para nós, que é também uma crise civilizatória, que marca profundamente a nossa época, e nós aqui no Sul tivemos, né, não faz muito tempo, um impacto muito profundo disso daí. Nós celebramos agora, em maio, 1 ano, né, dessa experiência. Nós estamos marcando esse 1 ano dessa experiência traumática que vivenciamos, né? Então, nós queremos convidar
a cada uma de vocês que nos acompanhou hoje, que sigam nos acompanhando nessa semana toda dedicada a esse esforço de relacionarmos a espiritualidade e as questões ambientais. Então nos acompanhem, fiquem conosco, convidem outras pessoas, venham refletir conosco, venham debater conosco, façamos esse empenho, né, de pensarmos sobre isso, refletirmos sobre isso e, sobretudo, como aprendemos hoje, reforçarmos, né, a nossa conexão espiritual com a criação, né? E a frase que o professor Valdinei trouxe, né, é uma afirmação paradoxal, né? Quando a gente medita, não acontece nada, mas isso muda tudo. E quem sabe, esse o caminho que nos cabe percorrer como pessoas que creem, como pessoas que buscam vivenciar a fé, vivenciar a espiritualidade e encontrarmos o nosso caminho para a questão ambiental, encontrarmos a nossa forma de nos relacionarmos com as perguntas e também com as soluções que se colocam diante de nós. Uma boa noite para cada uma de vocês que nos acompanhou aqui, que pensou conosco, que refletiu conosco, que passou por esse exercício espiritual, que continue conosco amanhã, na quarta, na quinta e na sexta. Sigamos pensando juntos, sigamos refletindo juntos e juntas. Uma boa noite, fiquem bem e até a próxima.